Olá, amigos! Na história de hoje você vai conhecer um herói que colocou a própria vida em risco para poder resgatar uma jovem durante um dos maiores desastres da história humana. Sem saber, ele resgatou a filha de alguém muito importante e fez questão de recompensá-lo. Venha comigo descobrir como isso aconteceu. Você provavelmente já ouviu falar do tsunami que atingiu as Filipinas em 2012. Evento que se tornou até um filme por conta da sua magnitude. Isso porque esse foi um dos desastres naturais mais imprevisíveis da história da humanidade. Assim, ninguém teve tempo de reagir à tragédia que atingiu o país. Lá esse evento foi muito marcante, com as vítimas sendo relembradas até nos dias de hoje. Muitas pessoas morreram, casas foram destruídas e a economia do país como um todo sofreu com os impactos causados pelo desastre. Foram muitos anos para se recuperar dessa catástrofe e eles ainda estão vivendo uma situação bem delicada por lá. Isso porque a principal fonte de renda do país era o turismo de estrangeiros, algo que caiu por completo depois que a tragédia aconteceu. Grande parte das pessoas que faleceram naquele dia eram turistas de outros países. Por isso o evento foi tão doloroso para o mundo todo. Depois que isso aconteceu, o movimento de pessoas querendo passar as suas férias por lá caiu drasticamente, porque o mundo todo passou a ter medo de reviver aquela tragédia pessoalmente. O que mais complica as coisas é o fato de que ninguém foi capaz de prever o incidente. O nosso herói da história de hoje era um dos pescadores locais que abastecia os resorts da região com os peixes mais frescos possíveis. Naquela manhã ele tinha acordado mais tarde, porque ele estava voltando de um longo dia de trabalho. Quando ele acordou, primeiramente achou que estava ainda dormindo, mas se espantou ao descobrir que tinham realmente pessoas gritando pelas ruas, que estava completamente alagada. Como ele estava no segundo andar de um apartamento, ele decidiu que a melhor maneira de sair seria pela janela. Ele sabia que entrar na água seria perigoso, mas também entendia que aquela inundação era apenas o começo de algo muito pior. O mundo estava um caos. Ele mal tinha acordado e já estava sendo impulsionado pela carga de adrenalina que o momento desesperador lhe proporcionava. Ele viu diversas pessoas gritando e lutando por suas vidas, tentando chegar em qualquer lugar que lhes desse alguma segurança. Como Mário era um pescador, sua casa estava cheia de coletes salva-vidas. Assim ele pôde garantir pelo menos a sua flutuação sem dificuldade, o que permitiu que ele tivesse bastante energia para ser arrastado para o mais longe possível do perigo. Seu único medo era ser atingido por alguma coisa afiada dentro da água, algo que ele não teria como reagir. Como ele tinha mais de um colete, Mário tinha amarrado mais 2 junto ao seu corpo para garantir a sua flutuação caso algum deles rasgasse pelo caminho. E essa foi uma decisão sábia, já que depois de quase meia hora sendo levado pela correnteza, ele ouviu um grito desesperado de alguém pedindo por socorro. Notando que ele era a pessoa mais próxima na região, Mário não pensou 2 vezes antes de começar a gastar a sua energia que ele tanto reservou para lutar contra a correnteza e avançar em direção à voz. Quando ele se aproximou, avistou uma jovem agarrada em uma árvore, que já estava visivelmente exausta. Ele imaginou que ela estivesse ali há algum tempo e que seus braços estavam cansando, e ela certamente se afogaria se perdesse o apoio. Quando chegou até ela, Mário lhe entregou um dos coletes extras que tinha para que ela vestisse, e o outro para que pudesse usar de apoio. Ele agarrou seu corpo e juntos eles flutuaram para longe dali. A menina era muito jovem e estava nitidamente chocada com tudo o que estava acontecendo. Ele usou toda a energia que tinha para arrastar os 2 até um local seguro, onde foi capaz de levá-la até o topo. Quando deitou, ele notou que a jovem estava desacordada e que no processo de carregá-la, Mário tinha se descuidado com os detritos, praticamente usando seu corpo de escudo para proteger a garota. E isso lhe deixou repleto de ferimentos por todo o corpo. Ele também tinha engolido bastante água suja no processo, e isso lhe deixou bem enjoado ao ponto dele perder a consciência por alguns instantes.
Quando despertou novamente, a garota também já estava acordada e chorava, dizendo que ele tinha salvado a sua vida. Ela estava visivelmente abalada e ficava repetindo o nome de alguns amigos que estavam junto dela em um resort para passar as férias. A jovem contou que se separou deles ainda na beira da praia e que viu mais de um se afogar. Ela foi arrastada por quilômetros até conseguir segurar em uma das árvores. Porém, já não estava aguentando a força da correnteza, que ficava cada vez mais forte. Seu nome era Amy, e ela disse que jamais esqueceria o que Mário fez por ela. Durante as horas seguintes, o mundo estava descobrindo o que aconteceu ali, e diversas equipes de resgate de todo o planeta já estavam se movimentando para ajudar as vítimas do tsunami. Levou quase um dia para que Mário e Amy fossem resgatados. E no hospital, ela fez questão de permanecer ao seu lado o tempo todo. A jovem dizia que iria entrar em contato com a sua família para que eles pudessem ir até lá buscá-los. Nisso, ela descobriu que Mário era um pescador local, que provavelmente tinha perdido tudo o que ele tinha para a catástrofe. Certo dia, eles estavam do lado de fora do hospital, quando um helicóptero surgiu do nada e pousou no jardim. Dele, um grupo de pessoas veio e buscou Amy e Mário. Ele, sem entender muito bem, não fazia ideia sobre quem a garota realmente era. O helicóptero levou eles até um aeroporto, onde eles foram recebidos por um homem mais velho vestindo roupas árabes, descendo de um jatinho particular. O homem, um sheik, avançou correndo até a menina e lhe deu um abraço. Amy era sua filha, e ele estava há mais de um dia desesperado, tentando saber se ela tinha sobrevivido. Quando conversaram, a primeira coisa que a jovem disse foi que Mário tinha salvado a sua vida e que, sem a ajuda dele, ela não teria escapado daquela tragédia. O homem abraçou Mário com lágrimas nos olhos e disse algumas frases em sua língua nativa. Amy traduziu para ele dizendo que seu pai estava lhe agradecendo por ter salvado o seu bem mais valioso no mundo, o maior amor de sua vida. Mário disse para Amy responder que ele fez isso sem pensar duas vezes e faria de novo, sem questionar. O homem disse que queria recompensar Mário pelo seu ato de heroísmo, e eles partiram juntos para que ele pudesse ter um descanso do pesadelo que enfrentaram há alguns dias. Durante esse momento, o homem descobriu sobre a profissão de Mário. Ele ofereceu uma frota inteira de barcos pesqueiros para ele administrar, fazendo com que o negócio de Mário passasse a ser 5 vezes maior e mais lucrativo do que era antes. Esse foi um momento decisivo para a vida de Mário, que passou por uma verdadeira montanha-russa de emoções. Até hoje, Amy passa algumas férias das Filipinas para visitar Mário, que se casou e teve filhos. O pai de Amy não gosta muito dessas viagens pelo medo da coisa acontecer novamente e sempre pergunta para a menina por que ela não leva ele até a sua casa. A jovem diz que Mário prefere muito mais continuar perto do oceano e que, se algo de ruim acontecer, ele estará lá para salvá-la. O que você achou dessa história sensacional? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta e compartilhe com seus amigos se tiver gostado. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para assistir nossos novos vídeos e histórias sensacionais como essa. Te encontro no próximo vídeo.